Esse vídeo é para apresentar para vocês a Oficina da Mente, que é basicamente uma comunidade em que a gente produz autoconhecimento e saúde mental através de filmes, de séries, de músicas, de livros e de qualquer outro tipo de expressão artística. Então a ideia é que a gente use coisas do dia a dia, tipo uma Netflix que a gente está assistindo ou uma música que a gente está ouvindo, para conseguir entender melhor as nossas emoções, nossos comportamentos, sabe? Entender melhor quem a gente é. Assim você pode ter uma relação melhor com você mesmo e também com as outras pessoas. Então, por exemplo, ter uma vida em que você pode errar, você pode falhar sem ficar se chicoteando por causa disso. Ou então de poder arriscar coisas que você gostaria na sua vida sem esse medo paralisante de errar. Ou outra coisa também, sabe? De quando você está sozinho e cai aquela tristeza que você nem sabe de onde vem. Ou então, como eu falei também, na relação com as outras pessoas, né? É de conseguir ir numa festa de família sem morrer por dentro ouvindo o que os familiares estão falando, sabe? De você, ou das outras pessoas, ou de política. Então, se você tem filhos, de poder ter uma relação com eles e que você não se sinta o pior pai ou mãe do mundo por achar que você não sabe lidar com eles. Também se encaixa em relacionamentos amorosos, sabe? De não ficar caindo uma relação após a outra, que só te dá dor de cabeça e aí parece que você nunca vai conseguir ser feliz numa relação. Também encaixa, por exemplo, em trabalho, sabe? Se talvez você está numa relação com seu chefe, sabe? Com colegas em que te traz uma exaustão física e mental muito forte e que aí você até questiona se você está no rumo certo profissionalmente falando, né? Então assim, né, resumindo, a ideia é que a gente consiga de uma forma divertida, né, então vendo uma série, um filme, uma música, conseguir compreender melhor quem a gente é e o que a gente sente para conseguir ter uma vida mais leve, saber melhor o que a gente pode fazer e a lidar com os conflitos que surgem na nossa vida, que de uma forma ou de outra vão surgir, mas que você esteja mais preparado para lidar com eles da melhor forma possível. Nesse vídeo eu vou explicar certinho como que funciona esse processo para conseguir usar a arte como ferramenta para isso tudo que eu estou falando. Mas antes, eu vou dizer aqui para quem é e para quem que não é esse curso, até para economizar seu tempo, sabe? Para você ver se for para você focar nesse vídeo e prestar atenção em tudo que eu estou falando, porque vai fazer diferença na sua vida. E se não for para você, aí você pode fechar o vídeo aqui e fazer outra coisa, porque coisa é o que não falta para fazer nessa vida, né? Então, vamos lá. O principal de tudo, eu diria que é para quem é curioso para entender sobre o comportamento humano. Então, isso é essencial, né? Porque a gente vai estar o tempo todo falando sobre comportamento humano. Então, se isso é do seu interesse, é com a gente mesmo. Também para quem gosta de cultura no geral e está sempre assistindo alguma coisa. Então, como que a gente vai usar a arte, né, como esse elemento para entrar em contato com a gente mesmo? É importante que você de alguma forma goste de estar em contato com tudo isso. Também é para quem sente que precisa melhorar a saúde mental de forma geral, sabe? Mas não tem dinheiro para terapia ou quer complementar o trabalho terapêutico. Então a ideia é que não seja uma terapia, né? É um processo diferente, porém ele é super complementar, sabe? Se você faz terapia, vai te ajudar muito no processo, mas se você não tem terapia, vai quebrar bastante o galho também, porque vou explicar mais certinho para vocês como que funciona e vai ajudar na sua saúde mental e no seu autoconhecimento, que também é o que a terapia faz. A oficina da mente também é para quem quer ser uma pessoa mais interessante, que tenha bagagem cultural para conversar e interagir com pessoas. Então, como que a gente vai estar sempre falando sobre um livro novo, sobre um filme, sobre uma série, sobre uma música, a gente vai acabar criando uma bagagem muito grande cultural de diversas coisas diferentes. Então, você com certeza vai ser uma pessoa mais interessante. Também é para quem quer consumir mais livros, mais músicas, né, mais arte, mas não tem muito estímulo para fazer isso. Então, como que a gente é uma comunidade, eu tenho certeza que vai te estimular muito a consumir o que você quer e muitas outras coisas, sabe? Você vai descobrir bastante coisa, porque a gente vai estar sempre conversando sobre isso e indicando coisas, inclusive. E eu diria que também é para quem assiste algumas coisas, sabe? E aí não tem com quem conversar. Então, como, né, de novo, a gente é uma comunidade, eu tenho certeza que você vai encontrar alguém que vai estar acompanhando a mesma coisa que você. Seja um filme, uma série, né, um livro, uma música. Sempre vai ter alguém que também gosta do que você gosta. Então eu digo que esse produto aqui, a Oficina da Mente, não é para quem quer substituir a terapia. Então, sabe, não vai com esse pensamento de, eu não consigo pagar terapia, então para substituir, vou comprar a Oficina da Mente. Não é isso, porque é um processo bem diferente. A terapia é uma coisa muito mais individual, que você vai aprofundar junto com uma outra pessoa no seu processo. É uma coisa diferente. Também não é para quem é muito imediatista e quer resolver todos os problemas. É bem diferente, na verdade. A proposta aqui vai ser para a gente gerar reflexões, gerar mais perguntas,
porque que é isso que potencializa para a gente conseguir se entender melhor e ter todos esses resultados que eu falei antes para vocês. Por último, que é o mais importante, esse produto não é para quem não respeita a opinião das pessoas. Então, mais uma vez, é uma comunidade em que a gente vai estar o tempo todo falando sobre a nossa percepção do mundo. Então, se você não tem respeito com a opinião do outro, realmente aqui não é para você. E eu vou ser bem sincero aqui, ainda enquanto estou gravando esse vídeo, ainda não saiu a Oficina da Mente. Então eu estou gravando isso antes, né, para apresentar para vocês, e eu queria algumas provas, sabe, de como que funciona realmente essa liga, sabe, entre a arte e o autoconhecimento. Eu peguei no meu Instagram, que eu tenho, né, um perfil lá em que eu faço análises de arte, né, e eu peguei os depoimentos de algumas pessoas que me seguem, para a gente já ver como que no Instagram, sabe, só no super limitado, sabe, numa postagem que tem aquelas 10 fotos ou alguma reflexão no story, já consegue mudar coisas pontuais na vida das pessoas. Então eu vou trazer algumas aqui para vocês. Então, ó, a Karen Zambrano falou: a análise da alegria do Divertidamente é a que mais me impactou. Toda vez que eu me sinto triste e vem aquele pensamento de eu deveria estar feliz, lembro do papel de vilã da alegria, e isso me ajuda a não cair nesse lugar de negação da emoção. Então, eu achei bem interessante de trazer a alegria como a vilã do Divertidamente 1. Agora, a Priscila Lucena. A que mais mexeu comigo foi a análise do Jack Pearson. Essa análise humaniza o personagem e aponta falhas que não são citadas na série. Eu fui casada com Jack Pearson e muito questionada quando pedi o divórcio. Essa reflexão me ajudou a entender o porquê de eu me sentir desvalorizada e sobrecarregada. Então, olha que interessante, né? A série mostrou uma coisa para ela que falava sobre ela, só que ela não tinha entendido até então, ela não tinha percebido isso. Mas quando ela viu a análise, ela conseguiu encaixar isso na vida dela. Agora, a Luísa Marinho. A análise que mais me identifiquei foi a reflexão do livro Verity. Eu achava que esse sentimento que tinha era exclusivo meu, que só eu sentia que era um personagem para agradar o outro e ser aceito. Eu buscava sempre ter a mesma opinião e gosto das pessoas só para me sentir pertencente. Hoje busco ser eu, sem medo de ser diferente do outro. Então é verdade, né? As análises realmente ajudou a gente a ter essa sensação de que a gente não está sozinho no nosso sofrimento. Agora, a Eliana. A análise que mais me chamou a atenção foi do livro Frankenstein. Ela me fez refletir sobre as inúmeras vezes que a raiva pode surgir por um efeito de abandono e rejeição. Então hoje consigo ver que é possível adequar e acolher a minha raiva e a dos outros também. Então, olha que interessante, né? Ela conseguindo entender a origem da raiva dela, ela conseguiu criar recursos para conter os impulsos dela. Agora, a Morgana Ziller. A sessão de terapia com Woody me fez refletir demais sobre a minha relação com a minha mãe. Percebi o quanto o amor dela é genuíno. Senti gratidão e alegria com isso e acabei a tratando com mais amor e carinho do que antes. Então, olha que legal. O Woody falando do Andy fez com que ela pensasse na relação dela com a mãe dela. Duvido bastante que você, quando assistiu Toy Story, conseguiu fazer esse tipo de relação. Agora, a Roberta Mariá. Uma análise que alugou um triplex na minha mente foi sobre o medo de abandono do Chandler Bing. Percebi que esse medo existia muito forte em mim. Perceber que essa dinâmica existia me fez conseguir controlar melhor esses impulsos. Então, mais um exemplo, né, de quando que a gente consegue entender o que se passa com a gente consegue criar recursos para conseguir conter mais esses impulsos. Para Camila Oliveira, minha análise favorita é a do Jack. Eu sempre imaginava que eles eram a família perfeita. Depois de ver o vídeo da análise, muita coisa fez sentido na minha própria vida. Ver como essa ausência do meu pai e negligência da minha mãe fizeram com que eu me tornasse uma pessoa que busca sempre ser perfeita. Hoje a minha busca é por descobrir quem eu sou de verdade. Olha que forte isso, né? Ela abriu mão de ser perfeita e agora ela está buscando quem que ela realmente é. Agora o Vitor Félix. Uma que me identifiquei muito foi sobre o universo de Harry Potter e sobre como é fascinante se sentir especial. A análise me fez perceber que não preciso ser especial e que muitos também têm essa necessidade que eu tenho. Desde essa análise eu venho tentando me cobrar menos. Não preciso ser o herói da vida dos outros, basta ser da minha. Então, realmente, né, essa questão de ter essa necessidade de ser especial é uma coisa que acontece com todo mundo. E aí é complicado, né, porque se todo mundo precisa ser especial, aí não tem como, né, porque ser especial, de certa forma, é para poucos, né. Agora, a Erika Roberta. A análise que mais mexeu comigo foi a análise do Batman. Me fez perceber que nem sempre vou dar conta de tudo. Isso me ajudou na relação com meu filho. Estou aprendendo a bancar minhas emoções e controlar esses impulsos por causa dessa análise. Então, olha só. Analisando o Batman, ela conseguiu melhorar a relação com o filho dela. Agora eu pergunto de novo, quem que conseguiria fazer esse tipo de relação, né? Assistindo sozinho um filme do Batman. Agora o Fernando Maciel. No meu caso, foi um conjunto de análises.
de bebê rena e o do choro no banheiro. Essas duas análises me fizeram perceber que eu poderia tê-lo, que é um amigo dele, né? Como esse apoio. Comecei a ser mais aberto com meus sentimentos e menos punitivo comigo mesmo. Então, muito legal isso que ele fez, né? Ele conseguiu relacionar, né? Ele conseguiu interligar análises para chegar em uma conclusão sobre ele. Então, realmente vai se somando, né? A gente vai conseguindo encaixar várias coisas conforme a gente for entrando em contato com mais conteúdos, né? E com mais análises. Então, agora eu reforço aqui, né? Olha como que as pessoas conseguiram mudar a vida delas de forma prática mesmo, na relação com os outros e com elas mesmas, com postagens pequenas no Instagram. Então, o que eu vou propor aqui para vocês é a gente conseguir aprofundar muito mais isso, porque a gente vai conseguir pegar detalhes das coisas, não só do que eu vou trazer, mas também do que a gente vai conseguir conversar entre a gente, né, em comunidade. Então, daqui a pouquinho eu vou explicar melhor para vocês como que funciona tudo isso. E agora teve uma pessoa corajosa que mandou um depoimento em vídeo. Então, vou colocar aqui para vocês agora ouvir e é muito legal. Assim, eu gostei muito desse depoimento. Então, vou colocar aí. Tem algumas análises no perfil que eu gosto bastante, com as quais eu me identifiquei, que me fizeram pensar e refletir, e ter uma visão que eu não tinha tido antes. Mas eu acho que a minha atual favorita, e que mais ressoou no meu cenário atual, foi a declaração de amor do Shrek pro burro. Porque eu acho que ela traduziu muito bem o estado emocional atual meu. Então, foi como se elucidasse um sentimento que estava difícil de traduzir e de ser representado de alguma maneira. Eu acho que o personagem de Shrek é um personagem muito carismático, então a gente tende a gostar dele logo de cara sem aprofundar muito. Então, quando a gente começa a aprofundar nessa relação e questionar algumas razões de ser dele, do porquê que ele age de algum jeito, porquê que ele cria algumas barreiras, é muito interessante de se ver ali. Quando eu ouvi a análise, que é um outro ponto, porque essa análise é falada, ela não é só escrita, eu me vi ali, de certo modo. Eu me vi nessa enorme dificuldade de abrir espaço para alguém. E eu percebi o quão assustador é você perceber alguém disposto. É assustador quando você não está adaptado a ver a realidade dessa forma. Como é que, depois de uma constante sensação de rejeição e abandono, alguém quer tanto ficar, alguém se esforça tanto para ficar. E esse alguém se adapta a você, ele se mostra disposto, ele se mostra capaz, ele te mostra recursos e ele faz de tudo para continuar ali. É uma coisa que eu tenho vivido na minha vida pessoal, ao mesmo tempo que eu experiencio no meu processo terapêutico. Quanto eu tento entender o quanto que a outra pessoa está disposta e disponível para me aceitar e ficar ali, suportando quem eu sou, sem ir embora. E eu acho que essa foi uma das coisas que mais me emocionou sentir, que foi deixar de me enxergar como um fardo pro outro carregar, e perceber que ele quer estar ali, que ele não foi obrigado, que essas coisas não são unilaterais e não precisam ser. Então, eu entendo Shrek, o quão assustador é você abrir espaço para alguém e ter muito medo de esse alguém ir embora, mas ele não precisa ir. Não quer dizer necessariamente que ele vai. Então, eu acho que foi algo que abriu a minha mente, que me fez pensar diferente, que me fez enxergar algo que eu não estava enxergando antes. Acho que é isso. É muito mais fácil você se enxergar dessa forma, nessas analogias, nesses textos, nessas mensagens, nessas imagens, nessas cenas, nessas séries. É muito fácil você enxergar aquilo e traduzir, e aquilo traduzir o que você está sentindo e tem tanta dificuldade de expressar. Então, acho que é por isso que é tão importante e tão interessante conseguir ter esse ponto de vista, essa perspectiva das coisas que a gente está sentindo. Não comprem esse produto. Eu realmente gostei bastante desse vídeo. Agradeço muito a Mônica por ter mandado. E é realmente isso, né? Não compre a oficina da mente se você não está disposto a sentir essas coisas, né? Porque você viu como que é forte, né? Como que é pesado algumas coisas que a gente entra em contato. Então, se você não quer entrar em contato com você mesmo, não compre a oficina da mente. Mas não foi sempre que eu entendi como que a arte pode fazer com que a gente se conheça mais. Aconteceu uma coisa em específico na minha vida que fez com que eu enxergasse as coisas de uma forma diferente, que enxergasse as coisas da forma que eu tô trazendo aqui pra vocês hoje. Que foi de uma forma mais aleatória impossível, sabe? Que foi uma mulher que eu nunca vi na minha vida, que eu não sei o nome dela, não reconheceria o rosto se eu visse de novo ela em algum lugar. Mas ela me falou uma frase, só uma frase, que me fez olhar todas as coisas, né, relacionado à arte de uma forma diferente.
que também foi de uma forma bem aleatória, que foi uma viagem pra praia e um celular que foi perdido no Uber. Eu tava lá no final de ano, eu ia pra praia, eu ia encontrar minha família lá na praia, e aí eu peguei um aplicativo de carona, sabe? O BlaBlaCar. Só que na época ainda não era tão famoso assim, eu acho, pelo menos eu não tinha tanto conhecimento, e era meio suspeito assim, sabe? Tanto que minha família achava que eu ia ser sequestrado de alguma forma. E aí não ajudou nada eu ter perdido meu celular no Uber. Aí eu desci no lugar, né, que o Uber me deixou do ponto de partida da carona. E ainda, pra piorar, né, era um lugar totalmente deserto. Então eu olhava pros lados, sabe, não tinha ninguém. Então se eu tivesse noiado com isso, eu ia realmente achar que eu me sequestrar. Eu fiquei lá, né, sem celular, sem mais ninguém. E aí eu fiquei pensando, né, será que eu volto e não viajo agora? Ou eu vou, pego a carona e que minha família acha que eu fui sequestrado, né? Porque eu vou estar sem celular, então não tinha como me comunicar com eles. Aí eu fiquei lá esperando, né? Fiquei pensando o que fazer. Até que surgiu uma pessoa, me chamou e falou: Ah, você que é o Bruno que vai numa carona pra praia? Eu falei: Sim. Aí eu descobri que eu tava no lugar errado. Então eu atrasei a viagem ainda das pessoas. Aí eu cheguei lá, tinha um cara dirigindo, tinha mais um cara atrás e a mulher, que é essa mulher da história, tava na frente, né, no banco do passageiro do lado do motorista. Aí eu cheguei e aí também, inclusive, eu tive uma outra aprendizagem muito importante que ficou o recado aqui pra vocês. Decora o número de quem você mais conversa. Porque eu cheguei lá e não conseguia nem mandar um WhatsApp pra ninguém, sabe? Porque eu não tinha decoro o número da pessoa. Então eu precisei, na época ainda era o Facebook. Precisei entrar no Facebook, torcer pra alguém responder um desconhecido pra eu falar que sou eu, sabe? Maior trabalho. Mas eu consegui, deu tudo certo. E aí eu consegui tirar isso da minha cabeça, né? Consegui avisar minha família que eu tava bem, que eu só tinha perdido o celular. Eu pude focar em socializar com as pessoas. Aí o cara que tava do meu lado, ele era o maior conhecedor de filmes que eu já vi na minha vida. E assim, eu não tô exagerando nem um pouco. A gente ficou, a viagem era umas 5 horas mais ou menos, 4 5 horas. A gente ficou o tempo inteiro falando de filme e ele conhecia literalmente todos os filmes que a gente conversou. Todos. 5 horas de conversa falando só sobre filme e ele conhecia todos os filmes. Se alguém me falasse isso eu não ia acreditar, sabe? Eu ia achar que é exagero, mas ele realmente conhecia todos. E não é só, tipo, dele falar, ah, eu conheço esse filme, sim, sabe? E superficialmente falando sobre ele. Ele realmente falava bastante do filme. Falava do enredo, falava de curiosidades dos filmes. Ele era o chat GPT dos filmes. Eita, né? Eu nunca fui uma pessoa muito de assistir filmes e séries. Então eu era bem cruzão, assim mesmo, sabe? Não conhecia nada. Tanto que tem vários filmes até hoje que eu nunca assisti, sabe? Filmes famosos que eu nunca assisti. Naquela época era pior ainda. Então, como que eu não conhecia muito do assunto, eu banco o curioso, né? Então eu vou e começo a fazer várias perguntas sobre isso, como se eu tivesse muito interessado. E de certa forma até tava também, né? Mas daí a mulher que tava lá na viagem, ela percebeu que eu não conhecia muito, né? E aí ela falou a frase que fez mudar tudo pra mim. Ela falou: Nossa, mas você é um psicólogo e você não assiste filmes? Não sei o quão forte chegou pra vocês aí essa frase, mas pra mim naquele momento me impactou bastante por dois motivos principais, eu diria. Primeiro, a forma que ela falou, né? O tom que ela disse foi uma coisa meio que talvez tentando me rebaixar de alguma forma, mas ainda de uma forma bem sutil, assim, sabe? Não ficou climão, nada. Mas também me pegou muito porque eu era recém-formado na época. Então eu tinha aquelas inseguranças de será que eu sou um bom profissional? Será que eu vou ser um bom psicólogo? Então eu tava nesse processo, né, de crise pós-faculdade, então tava bem inseguro. E ela falar isso me fez pensar, será que eu realmente tinha que conhecer um monte de filme pra ser bom? E aí comecei, né, ficar pensando nisso e ficou na minha mente. Tanto que eu conversei na terapia bastante sobre isso na época. Ainda pra piorar, minha psicóloga concordou com ela. Ela falou, sim, Bruna, é importante que os psicólogos assistam filme, né? Que consumam arte no geral. E eu não consegui pegar tanto isso de primeira, sabe? Nem de segunda, nem de terceira, pra falar a verdade. Isso ficou martelando na minha mente, mas eu não conseguia entender exatamente o porquê. Mas aí, né, eu falei, ok, se todo mundo tá falando que é tão importante, eu vou começar a consumir mais essas coisas. Aí eu comecei até, tipo, meio a contragosto, sabe? A assistir mais coisas e tudo mais. E aí que foi impressionante, porque aos poucos eu fui percebendo na prática, não foi nem tanto na teoria, que eu fui entendendo como que a arte realmente pode ajudar a gente. Então acho que isso começou principalmente na minha própria terapia pessoal e também com meus atendimentos com meus pacientes. Então naturalmente eu comecei a trazer mais cenas de filmes, eu levo até hoje, né, muita música, por exemplo, na minha terapia, eu levo no meu celular, toco a música. Aí depois eu converso com uma psicóloga sobre isso. Tanto que eu sei, sabe, a série que ela tá assistindo hoje, qual série ela tá acompanhando, ela sabe o que que eu tô assistindo. Eu sei as músicas que ela gosta, os artistas que ela gosta. Aí eu falo dos meus também. Então é uma coisa que é muito frequente na minha terapia e eu levo também isso para meus pacientes. Sempre a gente faz associações do que eles assistem ou de filmes aí que nós dois conhecemos e a gente faz associações sobre isso. Então, principalmente nesses dois ambientes,
foi ficando muito natural que isso surgisse, porque a arte realmente tem esse poder que a gente utilize ela para desenvolver o nosso autoconhecimento. E eu vou explicar mais detalhadamente como que isso funciona para vocês, tanto na teoria quanto na prática. Aí acredito que não vai demorar tanto para vocês entenderem, igual demorou para mim. E também, no meu próprio Instagram também, eu falava sobre coisas mais geraizonas, sabe? Igual a maioria dos psicólogos falam. Mas até que chegou um momento em que eu falei, até meus seguidores, sabe? Quando eu faço alguma coisa de filme, de música, o pessoal se identifica bastante. Então, eu fui cada vez mais trazendo esse tipo de conteúdo, até que eu me assumi, né, e falei, ok, então vai ser um perfil para falar sobre arte. E acho que foi a melhor escolha que eu fiz, porque realmente dá bastante certo, como vocês viram nos depoimentos, né? Muita gente se identificando, muita gente conseguindo mudar através dessas análises. Então eu agradeço bastante essa mulher que falou aquilo para mim, de uma forma talvez meio ríspida, né, e não sei, né, bem diretona e sincerona, mas me ajudou muito, e tanto que até hoje está na minha mente e me fez estar aqui hoje. Então eu vou começar explicando para vocês da forma mais prática, porque foi assim que eu consegui perceber, né? Então assim que eu vou começar também. Para isso eu vou analisar algumas cenas do filme Divertidamente 1, porque assim, eu acredito que a arte, e vou usar o filme de exemplo agora, é uma forma da gente conseguir desenvolver mais a nossa mente, sabe? A nossa mente ficar maior, dela ficar mais forte. E a maioria dos problemas que a gente tem emocionalmente falando é quando a gente não consegue suportar as emoções que a vida proporciona pra gente. Então, o filme, no caso, né, as expressões artísticas, elas ajudam a gente a expandir a nossa mente para que a gente consiga conter todas essas emoções que a gente sente e aí conseguir lidar com a vida de uma maneira melhor. Então, eu vou usar o próprio Divertidamente para dar esse exemplo, porque para mim o filme é uma grande demonstração de como, das consequências negativas até, de quando que a gente não consegue suportar as angústias e as frustrações da vida, que é representada pela tristeza. Então eu separei 3 motivos de que a tristeza é extremamente importante para o desenvolvimento da nossa vida, né, para o nosso próprio emocional. E o primeiro é que quando a gente consegue aceitar a tristeza, e aí também entra frustrações, né, e tudo mais, quando a gente consegue aceitar a tristeza, a gente consegue não distorcer a realidade. Então tem uma cena naquele momento em que a Riley ela vai se mudar para uma outra cidade e ela não queria se mudar. Eu não sei se vocês repararam, porque passa bem rápido, mas a raiva, ela tá lendo no jornal que a manchete é "Futuro é duvidoso". E é de fato o que a Riley estava sentindo, né? Porque ela ia mudar de casa, ela ia mudar de cidade, ia mudar de amigos, né? Ia mudar todo o contexto. E aí gera essa ansiedade do que vai ser o futuro. Porque o futuro é duvidoso e aí isso traz angústia. Mas a alegria, até como eu falei lá no depoimento lá atrás, né? A alegria, de certa forma, é a vilã do filme. Então ela não permite que a Riley entre em contato com essa angústia. E aí o que ela faz? Ela cria vários cenários hipotéticos do que vai ser esse futuro. Ou seja, de certa forma ela distorce a realidade para ela não lidar com o fato de que o futuro realmente é duvidoso. Então ela cria um monte de cenários de que vai ser lindo, que a Riley vai adorar essa mudança. Isso vai acontecer no filme o tempo todo, né? Então quando que a Riley e a família dela tá presa no trânsito, as emoções também começam a ficar bravas e tudo. Daí a alegria fala, não, mas vamos aproveitar esse tempo para pensar de como que vai ser a casa, de como que a casa vai ser incrível. Aí eles chegam lá na casa, a casa não é incrível. Daí ela fala, ah, por fora ela não é bonita, mas vamos ver por dentro, porque por dentro ela pode ser muito legal. Então o tempo todo a realidade, né, a vida frustrando a Riley e a alegria tentando distorcer a realidade mesmo, para ela não lidar com as frustrações que ela está sentindo, com toda a insegurança, com toda a ansiedade, com toda a raiva. Isso acontece muito em relação amorosa, sabe? Em idealizações. Então você acaba de conhecer uma pessoa, é aquela pessoa perfeita, sabe? E aí você ignora todos os problemas dela e você só olha o lado bom. E se não tem muito lado bom, você vai lá e cria. Então, esse mecanismo da alegria, de distorcer a realidade para não entrar em contato com essas frustrações, é um dos grandes problemas em relacionamento. Que você idealiza uma pessoa porque você não consegue entrar em contato com todas as frustrações que aquela pessoa pode te causar. Eu anotei aqui também um trechinho de uma cena em que a alegria fala assim: eu li uma vez que um quarto vazio é uma oportunidade. Daí a raiva fala: onde que você leu isso? Daí a alegria: não importa, eu li e pronto. E acho que isso resume muito bem, sabe? Porque assim, não importa de onde vem o dado dela, ela só precisa distorcer a realidade para não entrar em contato com a tristeza. Então agora eu vou trazer alguns exemplos da vida do nosso cotidiano que isso aparece. Porque esse é um caso, né, de uma mudança de uma criança de uma cidade para outra, né? Então a gente pode expandir isso
para qualquer outro contexto da nossa vida. E um dos exemplos, a gente começa bem cedo isso, que é o... Sabe quando que um cachorro morre, daí os pais falam que ele foi viajar para a fazenda? Também é uma forma da criança não entrar em contato com a tristeza do luto, da perda do cachorro, e distorce a realidade e fala que ele está vivo, só que ele está lá viajando na fazenda. Então, já desde cedo, já vai ensinando a criança a não entrar em contato com as frustrações da vida. Outro exemplo é o que eu falei também de idealização, né? Então, você precisa que aquele relacionamento dê certo, você precisa que aquela pessoa seja boa pra você, e você ignora tudo de ruim que ela faz e fica só com o bom ou inventa o bom. Ou também, sabe, nas redes sociais, né? A relação do casal tá super ruim, e aí a pessoa vai lá e posta um textão, uma super declaração de amor pra falar como que as coisas estão boas. Porque daí, né, não é nem só, tipo, você criando uma distorção da realidade. Você coloca um texto para as outras pessoas acreditarem na sua distorção. E se as outras pessoas acham que você tá bem, aí é mais um motivo para você se enganar e achar que você tá bem. Então é tudo distorção de realidade. Uma outra frase também, né, que é muito impregnada na nossa cultura, que é: quem não vai no médico não tem doença. Só tem doença quem que vai pro médico, né? Então a pessoa tem tanta dificuldade em entrar em contato com a possibilidade de estar com uma doença, né, que vai frustrar, que vai deixar ele triste, que a pessoa nem entra em contato e aí também cria uma outra distorção, né? Alucina uma saúde física que a pessoa nem sabe se tem, sabe? Então, para não entrar em contato com isso, ela nem gera a oportunidade de sentir isso. Então, fica bem longe disso tudo. Enfim, podia dar mais milhões de exemplos que isso acontece no nosso cotidiano, mas a ideia, no geral, é que quando a gente não consegue lidar com essas sensações que abalam a gente de alguma forma, a gente tenta ao máximo não entrar em contato com isso. Então aí a gente vai distorcendo a realidade e aí vai gerando problemas na nossa vida, vai criando sintomas, né, e etc. Então a ideia é que a gente consiga, igual eu falei antes, expandir a nossa mente para a gente conseguir conter a realidade, conter as frustrações e as tristezas, para a gente conseguir olhar para o que é real e aí a gente poder lidar com isso. Vou trazer mais um exemplo aqui que eu pensei agora. Uma pessoa que está trabalhando, por exemplo, a pessoa é fotógrafa e aí ela não está trabalhando muito bem. Se ela consegue entender o cenário dela, ela pode perceber os sinais que os colegas de trabalho, por exemplo, estão falando, sabe? Tipo, ó, seu trabalho não tá tão bom aqui, toma cuidado e tudo mais. Aí se a pessoa consegue conter essa angústia, ela vai tentar de alguma forma melhorar o desempenho dela para não ser demitida. Então, quando a pessoa consegue conter isso, ela consegue desenvolver algum tipo de recurso para mudar a situação. Que seria diferente, por exemplo, se ela negasse tudo isso, criasse uma realidade paralela em que ela é a melhor funcionária de todas, que é impossível ela ser demitida, até que um dia chega e ela é demitida. O segundo aspecto muito importante da tristeza é de conseguir ter uma empatia verdadeira. Porque a gente só consegue entender o outro, compreender o outro e aceitar o outro quando a gente está relativamente bem com a gente mesmo. Então, se eu não consigo lidar muito bem com as minhas fraquezas, se eu não aceito as minhas fraquezas, vai ser muito difícil eu conseguir compreender a do outro. Pode ser até que a gente fale, né? Ah, não, mas aqui eu pego pesado comigo e o outro eu consigo compreender. Isso é verdade até certo ponto, porque no fundo é muito provável que você também está julgando aquela pessoa. Então, por exemplo, se você tem muita dificuldade de chorar e você acha que você está sendo fraco por causa disso, é muito provável que de alguma forma você também julgue as outras pessoas quando ela chora. Mesmo que seja lá no fundo e que você não perceba isso tão na cara assim. Se você começar a entrar em contato mais com você, provavelmente você vai perceber que você também julga pelo menos um tanto essa pessoa. E aí, trazendo isso no filme, né? Tem a cena em que a Riley acaba de se mudar para casa, dela tá brincando lá com o pai dela. Até que o pai precisa sair por algum motivo agora que eu não lembro qual é. Dela fica super triste. Dela acha que o pai dela não ama mais ela e fica pra baixo. Aí surge a alegria, né? Não deixa ela ficar triste e fala: nossa, eu tô com fome, quero comer alguma coisa. Assim que começa, inclusive, compulsão alimentar e tudo mais, né? Mas enfim. Aí a mãe fala: ah, vamos comer uma pizza lá numa lanchonete. Aí elas vão e só tem pizza de brócolis. Aí vai lá de novo a Riley e fica triste. Mas nesse momento, a mãe consegue acolher bem ela. A mãe lembra de uma outra situação que elas passaram que também foi difícil, mas aí lembrou de coisas engraçadas e tudo mais. Daí a Riley conseguiu ficar relativamente bem naquele momento. Tem uma outra cena que é um pouquinho depois ainda. A Riley tá indo dormir, daí a mãe chega lá e vai falar com ela. Quero até ler aqui para falar certinho a frase como que foi lá. Então a mãe chega para Riley e fala assim: eu só quero mesmo é dizer obrigada. Com essa bagunça toda, você continuou sendo a nossa menina feliz. Seu pai está sob muita pressão, mas se continuarmos sorrindo, já ajuda bastante. Podemos ajudar assim, não é? Aí a Riley concorda, daí a mãe fala: o que fizemos para merecer você? Daí as emoções dentro da Riley falam: não dá para brigar com a mãe. Olha que cena de horror, não sei se vocês conseguiram captar aí. Então a mãe jogou toda a responsabilidade da Riley
para lidar com o momento difícil do pai dela. Então ela precisava meio que se obrigar a ficar feliz, passar uma imagem de pessoa forte para o pai ficar bem. Então a Riley já estava passando por um monte de dificuldades e ela sendo uma criança, né? Então ela nem tem tanto recurso ainda desenvolvido para lidar com tudo isso, mas ela precisava forçar uma alegria pro pai ficar bem. E ainda tem essa coisa, né? Tipo assim, nossa, o que a gente fez pra te merecer? Nossa, como que eu tenho orgulho de você? Finja que você tá bem. Então é complexo, né? A mãe consegue acolher num momento, mas no outro ela faz uma coisa dessas. Mas o ponto é que a gente só vai conseguir acolher com mais frequência as pessoas e entender mais elas quando a gente está bem resolvido com a gente. Então, se a mãe tivesse ainda mais bem resolvida com ela e conseguisse o próprio pai, né? Se ele conseguisse lidar melhor com a situação que ele estava passando, ele ia ter mais recurso para conseguir lidar com a filha e a filha não precisar passar por tudo isso. Então agora de novo vou trazer mais alguns exemplos do dia a dia para a gente compreender um pouco melhor isso. Tem um exemplo muito clássico que são as pessoas que defendem a violência infantil, sabe? De pessoas que acham que tem que bater na criança mesmo e que essa é uma forma válida de cuidar de alguém. Então agora pensa comigo, essa pessoa, muito possível, quando ela era criança, ela sofreu esse tipo de abuso também dos pais. Então, como que ela não tem isso bem resolvido com ela ainda, como que ela não conseguiu aceitar aquele fato da vida dela, ela reproduz isso com as crianças que vêm depois. Imagina, né? Daí a gente volta até pro primeiro ponto. A pessoa não conseguiu lidar com o fato das pessoas que ele mais ama, né? Tipo, os pais ou os cuidadores, batiam nele e faziam tudo isso, né? Causavam esse sofrimento nele. Então, para ele não entrar em contato com esse sofrimento, ele precisou distorcer para falar: não, essa é uma forma válida de educar. Então, como que ele não consegue acessar essas coisas, ele reproduz isso com as outras pessoas também, o que passa mais ou menos na cabeça da pessoa. Como eu não consigo lidar com o fato que eu sofri essa violência, não consigo lidar com isso, então vou, distorço, falo que isso é necessário. E aí eu não fico bem resolvido com essa questão comigo e replico isso com as outras pessoas. Então, bater em crianças tem que ser bom na minha cabeça, então eu vou defender os pais que continuam fazendo isso. Também pessoas que ficam minimizando o problema de todo mundo, sabe? É bem possível que essa pessoa minimize os próprios problemas dela também. Ou então gente que se cobra muito, ou então as pessoas que ficam cobrando muito os outros, que tem que fazer tudo certo, tem que acordar cedo, trabalhar muito e etc. É muito possível que ela tenha essa cobrança com ela mesma também. Tanto que eu assisti esses dias atrás aquele documentário da Simone Biles, aquela ginasta, sabe? De que ela, nas finais lá da ginástica, ela desistiu. Ela era a favorita para ganhar todos os ouros. Aí chegou lá, ela desistiu, porque ela não estava bem na saúde mental dela. E aí, na internet, muitas pessoas comentaram, né? Muitas pessoas defendendo ela, falando que ela realmente tem que se cuidar. E outras pessoas xingando ela, falando que ela tinha que ir lá e fazer a final e que era frescura por ela estar desistindo. Tanto que tem um comentário que eu até anotei aqui para poder falar. É um comentário de uma pessoa na internet, né, falando sobre a Simone Biles, que ele falou assim: eu aprendi a não desistir. Então, olha como que esse exemplo é bom para tudo isso que a gente está falando. Ele aprendeu que ele não pode desistir. Então, se ele não pode desistir, as pessoas também não podem. E se as pessoas desistem, elas que são frescurentas. Então, se ele tivesse tido pessoas que acolhessem quando ele não conseguiu lidar com uma situação em que ele precisou desistir, talvez ele conseguiria aceitar mais quando as pessoas passam por uma dificuldade e ia conseguir ter mais empatia quando que alguém desiste. Então esse é o segundo ponto da importância da tristeza. Quando a gente consegue admitir as nossas frustrações, as nossas dificuldades, as nossas limitações, a gente consegue compreender mais o outro, ter mais empatia pelo outro. Agora, o terceiro aspecto da importância da tristeza é o de que é preciso dela para a gente conseguir se desenvolver. Porque para a gente se desenvolver em qualquer aspecto da nossa vida, a gente precisa da angústia. Então, por exemplo, a própria academia, sabe? Para desenvolver os nossos músculos. A gente precisa ir lá, pegar força, né? Pegar os pesos, fazer força. Então, a gente precisa dessa angústia para crescer até fisicamente, né? E mentalmente não é diferente. Como eu falei antes, né? A gente precisa expandir a nossa mente para a gente conseguir conter ainda mais as angústias. E essa expansão se dá sentindo essas angústias. Então, por exemplo, no filme, né? A Riley, quando ela está na nova casa, ela tem que lidar com tudo que é novo para ela, né? Que ela não conhecia. Então, é uma zona totalmente desconfortável para ela. O que que ela faz? Para não lidar com tudo isso, por ela não estar conseguindo lidar com essa oportunidade de desenvolvimento, até porque ela não estava sendo muito bem acolhida pelos pais e por ninguém próximo, né? Ela encontra uma solução de dar um passo para trás e voltar para a zona de conforto dela, que nada mais é do que ela tentar voltar para o ponto em que ela não sentia angústia, porque ela já estava bem adaptada. Mas não tinha nenhuma chance disso dar certo, né? Porque qualquer chance de uma pré-adolescente pegar um ônibus, voltar para outra cidade, que a casa nem estava mais lá, né, e tudo,
Então também é uma saída que é alucinatória, né? É uma distorção também de realidade achar que ela conseguiria resolver dessa forma. Então agora exemplos do dia a dia. Tem um que eu gosto bastante, que é o do estudo. Então a gente precisa sentir angústia, a gente precisa suportar essa frustração para a gente conseguir estudar e conseguir aprender mais. Porque acho que tem duas coisas aí no estudo principais. A primeira é de aguentar na prática mesmo, assim, né? De ficar um tempo parado para estudar, porque não é legal, né? Muito mais legal ficar vendo uns vídeos aí no TikTok, né? No Instagram. A gente não precisa pensar em nada. Para estudar, você tem que parar, você tem que sentar e ficar concentrado, e tudo isso traz angústia. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo, conseguir suportar a sensação de que você talvez se sinta até burro, sabe? Porque você leu um trecho de um texto, por exemplo, aí você não entende. Aí você tem que lidar com o fato de que você talvez não seja tão inteligente, né? Ou pelo menos você não se sinta naquele momento tão inteligente, porque você está tendo dificuldade de entender algo. Então, para você conseguir se desenvolver até intelectualmente, né, nesse caso, você precisa sentir a angústia de ficar parado, ficar concentrado e de sentir que você não entende das coisas. Porque só assim que você vai conseguir realmente dar esse salto para conseguir se desenvolver mais. Outro exemplo que acho que isso fica bem claro é quando uma pessoa tenta fazer várias coisas e desiste no meio. Uma pessoa pega um violão para começar a aprender e aí desiste. Aí vai aprender teclado, também desiste. Vai começar uma faculdade, sei lá, de direito, faz um mês, desiste. Aí depois vai para odontologia, faz 3 meses, desiste também. Quando a pessoa entra em contato com uma dificuldade, ela vai lá e para. Então ela precisaria lidar com essa angústia de que estiver causando para ela, por exemplo, do violão, né? Ela começa a tocar, daí ela começa a ter alguma dificuldade, começa a sentir angústia, daí para. Então, para ela conseguir se desenvolver, né, desenvolver a capacidade de tocar violão, por exemplo, precisa suportar a angústia de não saber, né, e de tudo que traz o não saber tocar violão para conseguir dar esse passo à frente e conseguir aprender o instrumento. Então, agora eu vou explicar para vocês a parte mais teórica, que é o método em si. Então, eu fiz a análise do filme, né? Então, eu coloquei tudo na prática, o que eu vou explicar para vocês agora, mas então vamos para a parte mais teórica, que o método chama perspectiva infinita. Aí ele tem 2 grandes pilares: as análises psicológicas e as vivências em grupo. Então, as análises psicológicas vão ser aulas gravadas e as vivências em grupo vão ser gravadas também, mas vai ser com as pessoas que quiserem participar numa videochamada com todo mundo. Então, vou começar explicando as análises psicológicas. Então, nas aulas vão ter a compreensão da teoria, que é basicamente toda a teoria da psicologia e da psicanálise. Então, por exemplo, a gente vai estudar bastante mecanismos de defesa. Então, tem um monte aqui. Então, vai ter negação, projeção, idealização, racionalização, triunfo, cisão, identificação projetiva e vários outros. Ou seja, são todas as coisas que a gente vai entrar nesses assuntos de acordo com as análises que a gente vai ver, né? De série, de filme, de livro, de qualquer outra coisa. Então, são dezenas de mecanismos de defesa e que a gente vai analisar a fundo tudo isso. Também vamos ver padrões de comportamento. Então, por exemplo, padrões de comportamento nos personagens, né, de relacionamentos amorosos, como que pode se repetir um padrão de que você se relaciona com as pessoas, de amizades também, que às vezes existe um padrão, relação com os pais e filhos. Então, por exemplo, né, a gente tem uma relação com os pais e é muito comum, inclusive, das pessoas, quando têm filhos, acabar replicando como que os pais criaram elas, ou então de ter medo de replicar. Então, são coisas que a gente vai analisar também, tanto na gente mesmo, quanto nos personagens que a gente estiver analisando. E ambiente de trabalho também, isso pode acontecer. O que ainda faz parte da compreensão da teoria também é o desenvolvimento, manutenção e resolução dos traumas. Então, todo o processo de vida, vamos dizer assim, dos traumas, a gente vai analisar e a gente vai usar tanto exemplos do dia a dia, que eu vou falar mais pra frente, e também dos personagens que a gente estiver analisando. Um outro ponto são os estágios do desenvolvimento emocional. Então eu peguei, assim, vai ter muita coisa, mas para também não ficar muito gigantesco, eu peguei de um autor específico, que é o Winnicott, que ele traz esse desenvolvimento emocional pra gente. É a dependência absoluta, dependência relativa, rumo à independência e a independência relativa. Então, tudo isso a gente também vai estudar e de uma forma não muito teórica, sabe? Porque a ideia não é para fazer para psicólogos e psicanalistas e coisas assim, né? É para todo mundo mesmo. Então eu vou trazer isso de uma forma bem leve mesmo. E também vai ter o impacto do ambiente na nossa vida. Então até que ponto são coisas que vêm com a gente, né, de personalidade, de questões biológicas mesmo e tudo mais, e até que ponto que é o ambiente, que são as pessoas, né? Então pais, cuidadores, escolas, amigos, família. Então a gente vai analisar tudo isso. O que é da pessoa e o que é do ambiente. Para espelhamento emocional. Esse é um negócio bem importante. Então vamos lá. Quais são os conflitos dos personagens? Então, o espelhamento emocional é quando a gente se vê no personagem que a gente está analisando, então tem um espelhamento. A gente se vê nele
ou a gente não se vê, e isso também diz sobre a gente, né? Do que a gente não é. Então, espelhamento emocional é a gente se identificar ou não se identificar com o personagem ou a história que a gente estiver analisando. Então, ó, quais são os seus conflitos do personagem, né, no caso. Aí eu vou trazer o exemplo da própria Riley, que a gente analisou agora, e vou pegar também da Mônica de Friends. Então vamos fazer uma pequena análise também das duas personagens agora. Então, quais são os conflitos da Riley? Como a gente viu, né, tem essa dificuldade dela de lidar com a frustração. Então, com sentimentos de tristeza, de angústia, né, e etc. Então, esse que a gente analisou é o principal conflito dela. Da Mônica, eu pensei que é o problema de autoestima. Realmente tem uma questão aí da forma que ela se vê. Então, esses são os pontos, vamos dizer, essenciais, né, e que a gente inicia analisando. Então, esses são os conflitos das duas. Então, como surgem as questões dos personagens? A Riley, a gente pode ver que ela não foi acolhida nem por ela mesma e nem pelos pais, que é quem tem a função principal de acolher, né? Então, por não ter tido esse acolhimento da tristeza, por exemplo, ela desenvolveu essa questão de não conseguir lidar com a frustração. Já a Mônica, como surgiu essa questão da autoestima dela, eu penso que é muito da relação dela com os pais. Ela tem um irmão, né? Então, os pais sempre preferiram o irmão dela, o irmão mais velho. Então, desde sempre teve essa preferência deles por ele. Isso foi fazendo com que ela se sentisse mal e preterida mesmo, né? Aí tanto que ela também tinha bastante sobrepeso, então era mais um motivo para ela não se ver bem, não ter esse olhar positivo sobre ela. E depois, inclusive a gente pega até aquela questão do padrão de comportamento, né? Ela tinha essa relação de se sentir preterida dentro de casa. E isso acabou se repetindo na escola com a Rachel, né? Então a Rachel era a popular, a que todo mundo queria ficar com ela. E a Mônica era a menina com sobrepeso, que ninguém gostava, que tirava um sarro. Então nesses dois casos ela se sentia para baixo, preterida. Aí um outro aspecto do espelhamento emocional, como que eles lidam com essas questões deles. A Riley desenvolveu um otimismo tóxico. Então ela tenta sempre ver o lado positivo, mesmo que não seja real, que é toda aquela questão que a gente estava falando de distorcer a realidade. Já a Mônica desenvolveu essa coisa de querer competir com todo mundo. Então tudo para ela é uma competição, e isso acontece geralmente com pessoas com baixa autoestima, porque elas entram num mecanismo assim: se eu ganho, então eu tenho valor. E se eu perco, eu não tenho. Então a pessoa precisa estar sempre competindo e sempre precisando ganhar para ela sentir que ela tem valor. E outra coisa também é esse jeito dela de ser sabichona e de que sabe de tudo. Então, se ela sabe das coisas, ela também acredita que ela vai ter valor. Por isso que ela precisa desesperadamente achar que ela sabe de tudo. Porque se ela não souber, a autoestima dela desmorona. O próximo ponto são as consequências da forma que os personagens lidam. Então a Riley, como a gente falou também, né? Ela distorce a realidade e aí ela não consegue se desenvolver também, como no caso lá dela querer voltar para a cidade que ela morava. Já a Mônica, ela se torna uma pessoa muito difícil de lidar, tanto que ninguém quer morar com ela lá na casa dela, né? Todo mundo meio que foge dela. E ela também está em constante sofrimento, porque ela precisa ficar provando o tempo todo que ela tem uma boa autoestima, que ela tem valor, e isso vai gerando sofrimento, né, e angústia. A gente vai analisar também como que eles resolvem e como que eles não resolvem as questões deles. Então a Riley, por exemplo, ela perde o medo da tristeza e consegue acolher os próprios sentimentos. Então a partir do momento em que ela consegue ressignificar, né, a forma que ela vê a tristeza, muito também porque os pais conseguem acolher essa tristeza dela, ela consegue perder esse sintoma. Já a Mônica consegue resolver um pouco mais as questões dela, encontrando pessoas que amam ela como ela é. Então, o próprio Chandler, né, quando ela se relaciona com ele, ela se sente verdadeiramente amada por ele. E aí ela não precisa mais fazer tanta questão de ganhar todas as competições ou de saber tudo. Porque dentro dela, ela sabe que ela pode ser amada como ela é. Então, tudo isso, né, que eu trouxe, seja como começam os conflitos, como surgem as questões dos personagens, como eles lidam, consequências das formas que eles lidam e como que eles resolvem, é para a gente conseguir ver o passo a passo dos conflitos emocionais acontecendo, como que ele surge, como que ele se desenvolve e como que ele termina e como a gente pode resolver eles. Então a proposta é que a gente consiga analisar esses personagens, que a gente faça esse espelhamento emocional de se identificar com eles, para a gente trazer soluções para a nossa vida. Mas esse é só mais um aspecto, né, o espelhamento emocional. Agora a gente vai para a análise da vida comum. Porque assim, né, a gente vai articular toda a teoria com essas análises dos personagens, do espelhamento emocional, com exemplos do cotidiano. Às vezes, dependendo do que a gente estiver analisando, não vai ser tão simples a gente trazer isso para a nossa vida. Então eu peguei até um exemplo aqui, que são os cavaleiros de Game of Thrones. Sabe, que é toda aquela questão medieval e luta e guerra e tudo mais. A gente não tem isso na nossa vida muito, né? Então, como que a gente vai conseguir pegar o que acontece naquela série para a nossa vida? Então, por exemplo, os Cavaleiros de Game of Thrones, eles têm uma coisa de precisar seguir cegamente
o líder deles, né? Então eles não têm exatamente uma mente própria que eles tomam as decisões deles. Eles precisam de alguém para falar o que eles têm que fazer. Então isso a gente pode trazer exemplos para a nossa vida de pessoas que, por exemplo, precisam ser sempre mandadas pelos outros. Então, sei lá, pode ser até um amigo, sabe? Que você tem que fazer tudo o que ele quer. Ou então uma religião que você segue as coisas cegamente sem nem pensar se isso faz sentido ou não para você. Então, ou seja, a proposta aqui é da gente pegar tudo que a gente vê nas expressões artísticas e trazer para a vida comum, que foi o que eu trouxe também do Divertidamente, né? Eu fiz análise e depois trouxe vários exemplos do dia a dia. E também vão ter aulas para tirar dúvidas sobre o tema apresentado. Então, vai ter lá minha aula que eu vou juntar tudo isso, e aí depois disso eu vou pegar o feedback de vocês, vou pegar perguntas, aí eu faço vídeos separados para responder e a gente poder aprofundar ainda mais nas análises. Mas esse é todo o espectro, né, de uma coisa maior que são as análises psicológicas, que vão ser essas aulas gravadas. Agora também, um outro ponto vai ser as vivências em grupo, que eu acho que isso aqui é até mais importante, mais potente do que o resto. Então, ó, vai ter experiência pessoal única. Então, quando eu estiver gravando as aulas, né, e tudo, eu vou estar falando a minha experiência, claro, né, com meus conhecimentos de psicologia, de atendimento e etc. Mas é a minha visão. Mas, por exemplo, se a gente for pegar um filme, é um filme, mas existem perspectivas infinitas do filme. Então, cada pessoa vai ter uma visão diferente do que viu. Isso que eu acho que vai ser muito rico, porque eu vou trazer uma perspectiva. Quando a gente estiver em grupo e as pessoas estiverem falando sobre ele, cada um vai trazer a sua perspectiva única daquilo que viu. E a gente pode contribuir muito mais ainda com o debate. Eu acredito também na fala como transformação e autoconhecimento. Então, uma coisa é a gente absorver e ouvir o que a gente está ouvindo da outra pessoa, né? Mas é muito mais potente quando a gente pega isso e a gente pode falar sobre. Então eu pensei até numa analogia que é da gente transformar letras em palavras. Então quando você está ouvindo alguém falar, é como se fosse um monte de letrinha e que faz sentido. Mas quando você fala, você tem que juntar todas as letrinhas que estão na sua mente e formar uma palavra e formar um texto que faz sentido. Então quando você faz isso na sua mente, você está automaticamente introjetando mais tudo isso que você está aprendendo. Tanto que falam, né, que você descobre que você realmente aprendeu algum assunto quando você consegue explicar ele. E por que isso acontece? Porque quando você só entende e fica na sua cabeça, fica muito abstrato as coisas, tipo um monte de palavrinhas. E aí quando você fala, quando você explica, você tem que transformar tudo isso numa coisa que faça sentido, né? Que tenha um nexo. E aí você aprende ainda mais. Então isso é uma coisa que a gente vai usar bastante na oficina da mente. Vai ter também uma criação de comunidade. Então vai ter uma troca muito grande entre as pessoas, tanto de perspectiva sobre o que viu, né, sobre gostos do que você gosta de série, de filme, de música, né, e tudo mais. Então vai ter essa troca com todo mundo e isso também acredito que é muito rico para a gente poder desenvolver o nosso repertório tanto cultural quanto intelectual, quanto também emocional. E também vai ter o aprofundamento das análises, porque, igual eu falei, né, eu vou gravar a partir do que eu tô vendo. Mas depois que eu ouvir a perspectiva de vocês, a gente vai somar ainda mais, porque eu vou pegar tudo isso que vocês vão estar falando e aí eu vou criar uma nova perspectiva minha. Cada perspectiva que cada pessoa trouxer, não é tipo, eu vou trazer uma e a pessoa vai trazer outra e a gente vai ter duas. Eu vou trazer uma, a pessoa vai trazer outra, e a partir disso eu vou criar uma outra, a partir dessas duas, essa pessoa também vai criar uma outra, aí as pessoas vão criar outra, então realmente vai virando uma rede, uma teia, de que vai virar infinitas perspectivas e vai ter muita coisa para te analisar de uma pequena expressão artística que a gente estiver vendo. Então eu vou até colocar tudo aqui, ó, para vocês verem, diminuir aqui. Então olha isso aqui, o tanto de coisa teórica, né, que eu criei para a gente poder seguir uma estrutura para poder tirar o máximo possível do que a gente estiver analisando. Então essa é a perspectiva infinita. Sei que você pode estar aí pensando agora, mas eu consigo fazer isso sozinho. Eu consigo ouvir uma música e super pensar sobre ela e ter insights sobre minha vida e tudo mais. Eu assisto filme, isso faz um monte de sentido para mim, mas eu te garanto que não é igual. Conseguindo ter toda a estrutura, a perspectiva infinita, a gente tendo essa coisa de comunidade, conhecendo pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente, de pessoas que vão apresentar coisas novas pra gente, é totalmente diferente e com certeza vai expandir muito mais os seus insights sobre você, sobre a vida, que vai transformar sua vida de alguma forma. Mas aí você também pode falar, não, mas eu faço terapia, eu já tenho meu momento de olhar pra mim, etc. Muito legal, acho isso excelente, mas isso na verdade só ajuda para que você também participe da oficina da mente, porque você já vai estar com mais abertura para poder acessar essas coisas que a arte vai poder trazer para você. Então vai ser um complemento muito legal, sabe? Muito útil realmente para sua vida. Mas enfim, né? Eu falei tudo isso e eu acabei não falando de valores. A ideia é que o curso seja acessível para as pessoas, que é igual eu falei lá no começo também, né? Que é uma saída para pessoa também que não consegue fazer terapia,
Que claro, né, que não substitui, mas vai ajudar bastante a pessoa que não consegue ter esse acompanhamento, que infelizmente realmente é caro a terapia, né? A ideia é que seja acessível para as pessoas. Então vai ser no valor de R$ 480 o acesso anual do curso. Então aí você vai poder participar o quanto você quiser, com todas as aulas que estiver gravadas, com todos os encontros ao vivo. Ah, isso é importante também. Todos os encontros que a gente vai ter com o pessoal, que a gente vai conversar, também vai ficar gravado e aí você vai poder assistir depois. Então, se você não conseguir participar no dia, não tem problema, porque você vai poder assistir depois. E é isso, vai ser no valor de R$ 480 o anual, ou então você também pode fazer R$ 40 por mês, né? Então aí acaba ficando um valor super acessível, imagino eu, sabe? É um valor aí de Netflix, do Prime, né, e tudo mais. Então realmente acredito que seja um valor acessível e a ideia é que tenha o máximo de pessoas possíveis para a gente conseguir expandindo cada vez mais as nossas perspectivas, né, sobre a arte. E esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando, né? Eu pretendo fazer outros mais pra frente e aí lembra lá dos depoimentos lá do começo também. Eu quero trazer com os seus depoimentos depois de como que tudo isso também transformou sua vida, porque a ideia é que a gente consiga aprofundar muito mais do que eu trouxe lá no começo, né, com aqueles depoimentos que eram só com postagens do Instagram, que tem uma super limitação, né? Então, eu vou querer super saber de vocês todos os insights que vocês tiveram, todas as mudanças na vida de vocês, para vocês fazerem parte também da nossa comunidade e fazer parte dessa melhora que a gente está propondo aqui com esse curso. Então, logo que você comprar, você vai ter o acesso imediato do curso, já vão ter as aulas gravadas, já vão ter as aulas gravadas também, né, ao vivo com as outras pessoas. Aí você já vai poder assistir tudo isso e também vai ter as datas que a gente vai se encontrar também. E a partir do momento da sua compra, você também vai poder participar com a gente. Também vai ter um grupo no Telegram para a gente poder estar conversando, né? Não só nas aulas e não só nos encontros ao vivo, mas também por lá. Então a ideia é que a gente realmente crie uma comunidade, que a gente crie amigos, indicações de o que assistir, né? Do que ouvir, etc. Então realmente a gente fazer essa comunidade para a gente conseguir se desenvolver todo mundo juntos. Então, se você quer fazer parte disso tudo, se você quer desenvolver esse autoconhecimento, né, essa saúde mental e conseguir ter uma vida mais leve e você conseguir lidar com os conflitos da sua vida de uma forma menos conflituosa, vamos lá, vamos fazer parte disso, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Também vai ter a garantia do curso, né? Então a gente tem 7 dias para você sentir como que vai ser a vibe do curso, né, e tudo mais. Então acredito que em 7 dias você já consegue consumir um pouco dos conteúdos, talvez consiga pegar inclusive um encontro ao vivo, e aí você vê se você quer ou não, porque daí vai ter o reembolso também certinho e tudo mais. A ideia é que você experimente e que fique se você realmente gosta. Espero te encontrar logo mais dentro da Oficina da Mente. Então, até mais e espero te ver logo.